Olá, gente, Nonata do canal Minha Luz Cresce, com um assunto bem empolgante que serve para o nosso dia a dia, para a família, dá para usar em casa, no trabalho, onde você for, que é o quê? A comunicação não violenta. Já ouviu falar? Comunicação não violenta nada mais é do que um compilado do que Jesus, do que Buda e muitos sábios falaram, e Marshall Rosenberg pegou tudo e colocou no livro, numa linguagem bem moderna e colocando exemplos bem atuais. Ele dá muitos exemplos. Quem foi Marshall Rosenberg? Marshall Rosenberg foi um menino que logo, assim, uma criança que muito cedo teve muito contato com coisas bem cruéis, bem difíceis. Como, por exemplo, ele passou 4 dias trancado em casa porque houve um massacre no seu bairro, um massacre racista. E ele, no primeiro dia de escola, também levou uma surra porque o nome dele era judeu. E com tudo isso, quando ele chegava em casa, ele se deparava com o tio dele cuidando da avó que ficou paralítica. E ele começou a pensar, o que leva uma pessoa a ter esse lado tão cruel e, ao mesmo tempo, ter essa pessoa tão maravilhosa, tão boa como o meu tio, que ele via a dificuldade que o tio dele cuidava da avó, cuidava sorrindo, com muita amorosidade. E logo ele decidiu, vou ser psicólogo quando eu crescer. E assim ele fez. Só que quando ele se formou como psicólogo, psiquiatra, e começou a atender, ele via que a psicologia em si só reafirmava o problema da pessoa, não resolvia. O processo era muito lento, não tinha muito resultado. Ele resolveu estudar e desenvolver uma técnica dele. Bom, começou a viajar, a trabalhar com isso, enfrentando muitas dificuldades, gente. Ele dormia no carro para poder atender as pessoas porque ele não ganhava nada, ou então ganhava bem pouco. Um dos trabalhos que ele fez na Malásia, ele ficou de queixo caído, porque lá na Malásia eles já usavam essa linguagem, assim, era a linguagem deles do dia a dia. Exemplo, eles não dizem assim, você é muito egoísta. Eles dizem o seguinte, eu percebo que você está fazendo coisas para atender às suas necessidades, mas você está esquecendo das nossas necessidades aqui, do resto da equipe. A comunicação não violenta fala sobre isso, de como nós podemos falar para as pessoas o que elas estão fazendo sem rotulá-las, sem agredi-las. A comunicação não violenta, ela não rotula, não critica, não invalida as pessoas. Ela questiona muito, ela pergunta qual foi o gatilho que despertou em mim uma raiva, qual foi o gatilho que despertou em mim um medo, a angústia, e como eu posso fazer para ter mais compaixão, para cuidar mais de mim e do outro. E aí eu vou exemplificar o que é a comunicação não violenta, dando exemplos mesmo práticos do dia a dia. Marshall Rosenberg foi fazer um trabalho com 2 grupos, pessoas que tinham passado pelo mesmo problema. Pelo menos uma pessoa dessas famílias, desses grupos, foi assassinada nessa questão de racismo. Durante esse trabalho que ele fez, ele percebeu o seguinte, que tinha um grupo que vivia por vingança, que só ia viver para se vingar, e um outro grupo que, apesar de toda a dor que estava sentindo, não queria vingança. Aceitou o que aconteceu e não queria vingança. O que ele percebeu? Que a diferença de um grupo para o outro eram as conversas internas. Aquelas conversas internas disparavam gatilhos de ódio, de raiva ou então de perdão. Gente, esse estudo é muito profundo, muito lindo, e agora eu vou falar alguns exemplos que a gente pode usar no nosso dia a dia para evitar guerra, evitar conflito, para perdoar mais facilmente as pessoas. Como você é folgado, hein? Eu posso usar essa linguagem ou eu posso dizer o seguinte, você deixou a louça suja na pia ontem e hoje. Você poderia me ajudar a manter a casa limpa e organizada? Percebeu a diferença, gente? Em uma eu simplesmente rotulo e não falo o que eu quero, o que eu preciso, qual a minha necessidade. E no outro eu falo o que está acontecendo e peço a ajuda. Vamos lá, mais um diálogo. Tá louco, sem máscara? Ou eu poderia falar assim, bom, eu percebi que você não está usando a máscara. Tem um amigo meu que relaxou muito e pegou a doença. Eu me preocupo com o seu bem-estar, com o nosso bem-estar. Será que você poderia ser mais cuidadoso e usar sempre a máscara? Terceiro exemplo. Tenho certeza que você não gosta de mim. Ou eu poderia falar assim, eu percebi que quando eu cheguei, você saiu. Está acontecendo algum problema entre nós? Você gostaria de falar sobre isso? Você é muito mal educado, você está me desrespeitando. Ou eu poderia falar assim, eu gostaria que você esperasse eu concluir meu raciocínio, terminar de falar, e aí você pode falar o que você pensa sobre isso. Pode ser? Bom, gente, eu estudei umas 13 horas de CNV e eu chorava, porque é totalmente diferente de como eu sou, né? E é um jeito muito, sei lá, muito cuidadoso, um jeito muito sensível
de tratar as pessoas. E mesmo fazendo essas 13 horas de aula, não foi o suficiente, é claro, né? Continuo sendo uma cavala, uma jumenta às vezes, mas quando eu lembro de como eu posso ressignificar, como eu posso modificar a minha fala, sempre que eu consigo, que eu tenho consciência do que eu estou falando, eu tento usar a comunicação não violenta, porque eu achei maravilhoso. E com base nisso, não quero mais julgar, criticar, falar mal de ninguém, porque é aquilo que eu sempre venho falando. Em essência, as pessoas não são isso que aparentam ser. Sabe quando você estuda uma coisa e você não quer mais punir, não quer mais julgar, não quer mais criticar? A comunicação não violenta nos leva para esse lugar. Se inscreve no canal. Beijo.